Olá, muito bom dia. Agora 10 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Sim, é o Morning Show que entra no ar aqui pela PAN, trazendo Jovem Pan Morning Show. informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa quinta-feira, dia 19 de outubro de 2017. Sejam bem-vindos. De olho no Congresso. Comissão na Câmara aprova parecer que rejeita a segunda denúncia contra Michel Temer. De volta ao Senado, Aécio Neves diz que é vítima, vejam vocês, de armação e que vai trabalhar para provar sua inocência. Santa ignorância. Entenda a polêmica em torno do inofensivo Polenguinho, que recebeu uma série de críticas da internet após o público confundir uma homenagem ao Pink Floyd com o apoio à causa LGBT. Onde nós estamos? Liberdade pra dentro da cabeça. De volta ao Brasil, depois de uma turnê pela América Latina, a rapaziada do Nat Roots vai fazer um som aqui pra gente, ao vivo, no estúdio, e falar também do seu mais recente trabalho, o álbum Índigo Cristal. E tem show deles marcado aqui pra sábado, em São Paulo, hein? Fiquem atentos. A gente vai conferir um som ao vivo aqui no estúdio, hein? Já pensou com o Nat Roots mandando um Reg Power pra gente aqui? Vai gostar, Paulinha? Eu vou gostar. Tá preparada? Vai ser muita liberdade pra dentro da cabeça. Vai ser muita liberdade pra dentro da cabeça. Né? Vamos lá, olha, esses são alguns destaques do Morning que tá só começando. Vamos pra nossa hashtag hoje, Paulinha. Qual é aqui esse departamento estruturado com mais de 200 funcionários, né? Decidimos Elaborou por uma pra hashtag ambiciosa. Ambiciosa. Que hoje queremos ir não só para os assuntos mais comentados do Brasil, como também da Jamaica, Edgar. Hashtag Nat Roots Jamaica! no Morning. Olha aí, ó. Olha, foi legal, foi tipo, né, Sound System aqui. Hashtag Nat Roots no Morning, Nat Roots no Morning. Você pode mandar o seu GIF, você pode mandar a sua música preferida, né? Pega aquele link do YouTube e posta aqui pra gente. Vamos para os assuntos mais comentados desse país para ter prêmio pra você. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. A notícia mente, o sistema mata, o político engana e a justiça falha. E ainda querem falar de Deus. Tudo a ver com o momento, a letra, hein, Edgar? Total. É um manifesto, na verdade, do Nat Roots. Olha lá, ó. Essa é a faixa 8, hein? E ainda querem falar de Deus. Isso, daqui a pouquinho a gente engrena no papo aqui com o pessoal do Nat Roots no Morning Show. Tá lá, hashtag Nat Roots no Morning pra você interagir com a gente pelo Twitter. Ou, se preferir, pode também mandar sua mensagem em áudio ou em vídeo pro nosso WhatsApp. Não tem o número? Anota aí, então. 11 931 17009. Mande pra cá o seu comentário, a sua pergunta pro Alexandre Calo ou pro Maurício, o Luiz Maurício, que vem aqui falar com a gente pelo Nat Roots, tá bom? Eles são vocalista e baixista da banda, que daqui a pouco conversam nessa edição do Morning. Você é fã? Então manda pergunta pra eles pra cá, daqui a pouquinho a gente divide com essa dupla que comparece daqui a pouco no Morning Show. 11 931 7009. No mais, olha, além de ouvir o programa, você pode ver tudo o que acontece nesse cubo multicolorido pelo nosso aplicativo, pelo portal da Jovem Pan, jovempanfm.com.br, pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/morningshowjp, e aí tem mais Facebook, tem Instagram, fique à vontade, pode interagir com a gente de qualquer maneira, como você preferir, tá certo? Esses são os destaques, como eu disse, todos estão super bem-vindos, são super bem-vindos nessa manhã de quinta aqui no Morning. Vamos em frente, porque o programa, olha, tá só começando e tem muito a tratar, hein? Vou abrir essa edição do Morning Show falando de uma coisa, olha, bastante séria, me incomoda profundamente o jeito como a imprensa retrata o Congresso. Muitas vezes é em tom de deboche, com ironia, sarcasmo. Sarcasmo. Até parece que as coisas por lá se resumem a somente baixaria, falta de educação, a ausência de espírito público. Pois saibam vocês que o Congresso é o último guardião da civilidade, meus amigos.
E a notícia que o Vini vai trazer pra gente agora, abrindo o Morning, não me deixa mentir. Vai lá, garotinho. Eu também não entendo essas críticas ao Congresso, né? Ontem, Como por é que exemplo, pode tivemos isso? uma audiência amistosa, Que amigável, justiça. um debate de ideias, né, com o ministro Sérgio Saleitão, ministro da Cultura. Alto nível. Exatamente, Edgar, que foi chamado pelos parlamentares, né, para responder, né, algumas perguntas sobre as recentes exposições que tanto causaram polêmica aqui no Brasil, a do Museu lá no Sul e também a do MAN, porque também foram exposições patrocinadas aí com dinheiro público, né? Então o ministro da Cultura, Sérgio Saleitão, esteve ontem lá na Câmara dos Deputados para responder, né, essa sabatina aí, principalmente de parlamentares ali da bancada evangélica, né? Tinha só um deputado ali a favor dessas exposições, que era o Glauber Rocha do PSOL. E aí só a presença do Glauber Rocha já foi motivo para discussões acaloradas, né, Edgar? De fato, realmente não foi no alto nível, não foi em tom de civilidade, foi uma baixaria o que se viu ontem na Câmara dos Deputados. Uma das... Raro isso, hein? É raríssimo, Raro né? acontecer. Uma dessas discussões foi entre o Glauber Braga aí do PSOL, perdão, falei Glauber Rocha no começo, Falei, né? uau. Perdão. É, eu falei Glauber cineasta, Braga, ótimo. Xavier, Homenagem não é ele? ao o Glauber. Glauber Braga do PSOL e o Éder Mauro do PSD, que é delegado, né? Tiveram que ser separados aí pelos policiais da casa e também pelo pastor Eurico. Iam chegar às vias de fato? Iam chegar às vias de fato. Vamos ver a cena, Edgar? Caramba, será? Vou ficar com vergonha de novo, olha lá. E você é covarde de não falar pela frente. Não, eu quero que tu fale na frente do Bolsonaro. Tu vai falar pro governador. Na minha cara, porque você pode falar. Porque eu não tenho um pingo de medo de ti. Nem de ninguém. Nem de ninguém. Nem de ninguém. Porque se tu pensa que eu vou ter medo de ti, eu não tenho. Tá? Porque eu tenho uma por quê? Por quê? Por quê? Não, eu tô te dizendo o que é. Então experimenta, mas eu quero ver se... Experimenta, que eu quero ver. Eu quero ver se tem outro. Ah, eu quero ver se tem outro. O amigo dele chegou e ficou valente. E aí essa discussão... Agora, Edgar, peraí, agora eu entendi. Edgar tava sendo irônico. tava sendo irônico. Olha, O safadinho. amigo dele chegou e ele ficou valentão, você É, viu? o pastor Eurico. Agora vem, agora Chegou vem. sorrindo. Agora vem, quero ver você me bater. Agora vem. Não me segura não, né? Aquela coisa... Ficou no deixa que eu deixo, né? Exatamente. Essa é a Exato. quinta B ou a quinta C? Exato. E o que eu mais gostei, porque essa discussão durou quase 4, 5 minutos, até que o Alberto Fraga, que presidia a audiência pública, Edgar, deu a solução. Ei. Ou a sessão continua, ou vocês caem na porrada. E eles Escolha... Afinal, vamos Mas solucionar peraí, as dois. coisas. Então fala que eles optaram pela segunda. Vamos oficializar a pancadaria aqui, vamos Instalar um regulamentar gongo a ali, coisa. né, gente? Não é possível. É inacreditável, né? Tem que instalar Depois lá. o Feliciano Tem um sino também, o Feliciano também entrou no meio, falou que foi ofendido pelo Glauber Braga, ameaçou deixar a casa, né? Enfim, mas esse não foi o momento mais acalorado, Não foi o ápice? não foi o ápice. Da vergonha alheia? Não, eles deixaram pro final. O último parlamentar, o deputado Carimbão, né? Grande deputado. O deputado Carimbão foi fazer ali a sua... Foi relatar a sua indignação Foi deixar para sua o marca. ministro da Não. Cultura, o Sérgio Saleitão. É bom deixar claro que a opinião do Sérgio Saleitão com relação a essas exposições é de que ele é favorável que continue sim, né, este investimento na cultura e também o patrocínio, né, das verbas públicas para que elas sejam realizadas, mas que ele é apenas contrário, por exemplo, no caso do MAN e também do Museu, a presença de crianças. E que ele quer até regulamentar... Ele falou uma isso lei, no vídeo falou que a gente isso, e mostrou regulamentar aqui, uma né? lei que tem ali a classifique. classificação indicativa nos mesmos moldes do que é da lei do audiovisual. Sim. Só que isso não bastou, né, para os parlamentares aí da bancada evangélica da casa, que continuam indignados, que querem uma força maior aí do ministro da Cultura e do Ministério Público também contra essas exposições. A gente convidou o Saleitão pra vir ao Morning Eu e a falei gente com tá ele, esperando. Eu falei com ele ontem. É. Sérgio Saleitão é meu amigo Falar um pouco de do mais trabalho. de 30 anos e falou que vem aqui. E Seria ótimo. Conversei com ele a semana passada e ele me fala que com relação a essas exposições,
não tem como você aplicar classificação indicativa para exposições. Não está previsto em nenhum... teria que Ele sempre se apoia na Constituição, né? né? Agora, ele vai responder aqui, eu tô prometendo. Ele vai falar com a gente, falei com ele ontem à tarde. Ele se posicionou aí contra o dirigismo cultural e afirmou que a liberdade de criação, expressão e manifestação são direitos aí resguardados pela Constituição, que tem também o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porém, o deputado, aí o Carimbão, que é do PHS de Alagoas, ficou indignado com essas realizações do que ele classificou como obras de arte do diabo, né? E sugeriu até, Edgar... Sai, capeta! Sugeriu até uma pena de 12 a 30 anos de detenção para quem realize e participe desse tipo de manifestação e para quem também libere tipo de verba para essas exposições. E aí, ele colocou até a mãe do ministro da Cultura, Sérgio Saleitão, no meio, que ficou revoltado e acusou o deputado aí de ofender a sua mãe, que já está falecida. Vamos ouvir essa discussão. Solta o carimbão aí. Eu queria que fosse com a mãe do ministro, mijando na cabeça dela, pegando a mãe do ministro, porque Maria é minha mãe. Maria é minha mãe. Maria é minha mãe. Eu queria pegar a mãe do ministro e botar com as pernas abertas, como está aqui nessas fotos, como o pastor Eurico mostrou, se ele gostava. Pegar sua filha, pegasse aqui. Ah, não quer não? Ah, não quer não? Ah, o senhor quer ser ministro para encobrir a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe. Maria é minha mãe. Maria é minha mãe. Maria é minha mãe. Maria é minha mãe. Eu não aceito o senhor dizer que é normal financiar esse dinheiro. Não aceito, ministro. Maria é minha mãe. E você ofendeu a minha? Eu não ofendi. Eu não falei. Quando o senhor é ministro e não toma providência em Maria ser bichada na cabeça, ministro, é justo? Ah, você falou da minha? Maria. Pode fazer. Não posso. Não. Maria é minha mãe. Eu mencionei aqui. Maria é minha mãe. Maria é minha mãe. Falou umas 15 vezes o Carimbão Maria é minha mãe, fazendo alusão à Virgem Maria, claro. O Carimbão quer que tome a providência que ele acredita que deve ser tomada. Exatamente. E ele fez alusão no começo a essas obras aí do Crimuseu, né, Edgar? De um macaco, que tem lá uma obra que é de um macaco nos peitos de Nossa Senhora, o outro que é um homem urinando na cabeça de Jesus e de Maria. Também fez referência a uma passeata gay que ocorreu aqui em São Paulo com Jesus, né? Então ele fez menção a essas obras aí para criticar uma falta de posição do ministro Sérgio Saleitão, e logo depois dessa discussão a audiência foi encerrada. Uma audiência que realmente trouxe grandes avanços aí para essa discussão no Brasil, né, Edgar? Uma pequenina amostra do momento que a gente vive, né? Do quão avançado a gente está em termos de diálogo, em termos de tolerância com as divergências, as diferenças, em opiniões distintas, toda aquela coisa, né? Com perdão do trocadilho aqui pelo Tonholi, mas o Carimbão marcou, né, o grau da intolerância. Eu acho o seguinte, sem querer ofender o Carimbão, acho que essa sessão vai entrar pros anais já entrou, já saiu dos anais. Eu tenho medo disso, onde pode chegar, porque se a gente lembrar, em 63, o pai do Collor, o senador Arnon de Mello, perdeu o controle no Senado, atirou e matou o Cairala, José Cairala, no dia 4 de dezembro de 63, quando ele estava praticamente assumindo seu mandato. Então, eu acho que as nossas câmaras não têm limites. Não tem limites. Imagine se libera a arma. Vamos lá. Vamos pra lá. Começou quente, hein? Vamos pra lá, vamos pra capital federal. Nossos olhos e ouvidos em Brasília, José Maria Trindade. Antes de falar com o Trindade, peraí, deixa eu tratar um assunto com você, Paulinha. Fiquei empolgada aqui com Brasília, que eu já queria emendar uma história aqui. Tudo que entra pros anais, eu sei. Ai. Vamos lá, girando o assunto. Olha, chegou o dia em que a gente viu na mesma frase as palavras. Anotem aí: polenguinho,
e polêmica. É verdade. O inofensivo polenguinho. Pois A gente é, o levava um queijinho lanchinho. quadradinho, Um né? lanchinho. As crianças gostam e tudo. Pois é, o queijinho que a gente respeita e tem essa memória afetiva ligada a ele, né? Desde a infância, levando na lancheira e tal. Virou alvo de ofensas na internet. Pois Paulinha, conta pra gente qual foi o motivo disso. Tudo começou na segunda-feira, Meu Deus. Edgar, quando o perfil no Facebook de Polenguinho fez uma brincadeira, uma troca, assim, uma brincadeira com uma capa de um álbum. Eu não Sim. sei, você olhando, você já sabe, Já né? sei, de que é a já capa de um saquei. álbum conhecido do Pink Floyd, que, aliás, estampa várias camisetas ilegais aí no Brasil e no mundo inteiro, The Dark Side of the Moon. Se você nunca viu essa capa, eu vou aqui falar sobre ela, você vai saber do que eu tô falando, mesmo sem saber que é do Pink Floyd. É um fundo preto, Um facho de um luz, facho de num luz, prisma. num prisma E aí? retratado nas Pronto. cores que formam a Aham. luz. O arco-íris, não é, Edgar? Essa é a capa desse álbum que muita gente conhece, mas alguns, descobrimos, desconhecem, Edgar, porque foi interpretado na internet que esse post... Queijinho de bicha. Pois é, que esse post aí, na verdade, poderia ser o Polenguinho apoiando a causa LGBT e fazendo ideologia de gênero. Oh my God. E aí começaram ataques, né? Que absurdo essa marca que está na minha casa. Lelelé, lilili, lalala. Assim, a galera não leu nem a legenda pra pegar mais uma pista da referência, que era Dark Side da Fominha. Você não vai parar de ouvir até comer um polenguinho. Não, o pessoal também Tava bem ignorou, claro. resolveu interpretar Desistir assim, do não mundo. sei. E aí, o que é que aconteceu? As pessoas começaram a responder, esse post começou a rodar, até que o Polenguinho resolveu A própria explicar Polengue. o que estava acontecendo, né? Daí eles disseram o seguinte: a nossa equipe criativa teve como inspiração a capa do álbum The Dark Side of the Moon da banda Pink Floyd, pra brincar com o conceito de fominha tão utilizado quando o assunto é polenguinho. Prezamos pela paz, pelo respeito e pela igualdade em nossa comunidade aqui. Embora não tenhamos feito alusão ao movimento LGBT, temos o máximo de respeito pela causa. Contamos com todos que adoram o queijinho mais querido do Brasil desde 1900 e bolinha para fomentar uma comunicação afetuosa e fluida por aqui. Obrigado, coração. Tiveram que postar isso daí. E a verdade é que se você for lá nesse post, divertido mesmo é ver as respostas que a Polenguinho tem dado pra todo mundo que escreveu, pra quem entendeu, pra quem não entendeu. E o mais louco, Edgar, teve gente que depois da explicação falou: ah, bom, mas se é homenagem pro Pink Floyd, então agora Então, pode. tudo bem. Tá tudo certo. Podia então, responder pra essa entendeu? galera que reclamou é que dando um polenguinho era parte do tratamento pra cura gay. Meu Deus. Olha só. Que horror. Fala pra essa galera aí que reclamou. Olha, não sei. Aí o Tonelli me deu uma dica pra colocar Pink Floyd no Google pra ver o que acontece. É maravilhoso, porque tem a mesma ideia da Polenguinho, só que com a cabeça do Freud, Do no Freud, meio. é. E aí é o The Dark Side of the Mind, que eu acho que é o lado negro da mente de muita gente que entra na internet, que não sabe nem do que tá falando e já tá falando alguma coisa mal. E eu ainda fui no perfil lá da Polenguinho e vi. Depois eles fizeram a mesma brincadeira na terça-feira com os Beatles, atravessando ali Abbey Road, é, né? só que com, em vez de Beatles, polengues. Os polengues. Deu tudo certo, essa aí ninguém... O pessoal não entende parece nada, é um que bando de entendeu, não sei. analfabetos. Urra, Cláudio Tonholi! Vamos lá, agora sim, vamos pra Brasília falar com o Trindade. Bom, vamos lá, Trindade, quero saber de você como é que foi a volta aí do Aécio Neves ao Senado nessa quarta-feira. Zé, eu achei engraçado que o Tucano saiu dizendo que não sente ódio, não sente rancor. Pô, esse é um sentimento que deveria estar, né, com qualquer brasileiro como Pessoa nós. elevada, né? Menos com ele, né? Com o povo brasileiro de uma forma geral. Menos com ele, né, Trindade? Ou eu tô viajando aqui na maionese do Pink Floyd Polenguinho. Ele fez de conta que não era com ele. Essa é uma expressão muito comum lá em Minas Gerais. Fez de conta que não era comigo, né? Ele chegou, e segundo palavras do senador Aécio Neves, com a serenidade dos justos, né? E ele não fez o esperado discurso, que a expectativa era essa, que ele fosse para a tribuna
fizesse um pronunciamento sério, indicando ali os ponto por ponto da acusação com as respostas, né? E ele não fez isso. Do plenário mesmo, ele fez um rápido pronunciamento, se dizendo inocente, diz que vai provar essa inocência no exercício do mandato e afirmou que está com a serenidade, volta sem ódio e sem rancor e com a serenidade dos justos. Mas olha, os problemas aumentaram. Primeiro é que a recepção a Aécio Neves foi muito fria no plenário do Senado Federal. Poucos cumprimentaram ali, 2 ou 3, né? E não houve apartes no discurso dele, então foi um discurso bem esvaziado mesmo. E em seguida, o presidente interino do PSDB, o senador Tasso Gereissati, cobrou às claras, com gravação e tal, de que Aécio Neves não tem condições de continuar presidente do PSDB. Ele é presidente licenciado. E Aécio Neves, mais uma vez, fez de conta que não era com ele. Diz que não discute questão partidária através da imprensa. A pressão é grande. Aécio tem dito a aliados que pretende pacificar o partido. A tentativa é de levar o governador daqui de Goiás, o Marconi Perillo, a assumir a presidência do PSDB. O partido anda de maneira tão dividido e em guerra que o senador Tasso Gereissati já confessou para aliados ali que não aguenta mais e ele mesmo pode até sair do partido, para você ter uma ideia. Então, a bancada mineira não gostou dessa postura do Tasso Gereissati cobrando a saída de Aécio Neves. Mas você tem razão, nunca houve uma situação tão explícita de divórcio entre o que querem os deputados e senadores e o que quer a população em geral. É a população que está nervosa e eles fazem de conta que não é nada com eles. Ô Trindade, rapidamente antes de passar para o Tonholi, o Aécio está numa situação, já vivendo um fim político, dificilmente ele consegue alguma coisa relevante, quer dizer, frente ao que se sabe, o que aconteceu com ele, o que vem acontecendo com ele, né? Mas ele fica naquela posição que se ele admite a saída da presidência do partido, ele de alguma forma fica enfraquecido em seus argumentos, dizendo que é inocente, que vai provar, inclusive vai usar o cargo para provar a sua inocência. E ao mesmo tempo, se ele permanece à frente do PSDB, ele mantém a divisão do partido cada vez mais, como por exemplo a figura do presidente aí interino, se é que eu posso chamar assim, Tasso Gereissati, que já ameaça também uma figura, um quadro importante do PSDB, que ameaça deixar a sigla, né? Exatamente. Olha, o Aécio teve uma carreira política muito rápida, né? Ali na carona, no vácuo do avô Tancredo Neves. Eu acompanho, assim que eu comecei na profissão, logo depois de formado ali, cobri uma das minhas primeiras coberturas políticas foi a posse de Aécio Neves como presidente do PMDB jovem. Depois ele foi para a Caixa Econômica Federal, se elegeu como deputado federal muito bem votado, e assumiu a liderança do PSDB, estava ali, assumiu a presidência da Câmara e virou o grande político de Minas Gerais. Aécio em Minas era muito forte, ele ele criou o Anastasia como governador e como senador. Acontece que quem sobe muito, a queda é muito dura. Ele pode voltar a ser deputado federal, ele será eleito deputado federal, mas ocupar o que ele ocupou até pouco tempo, jamais, é muito difícil e ele nem terá espaço partidário para isso. O Tonholi, você viu, o Zé Maria trouxe pra gente aí o senador Tasso Gereissati e outras figuras de proa, para usar um termo náutico, que proa é a parte frontal do navio, da embarcação, enfim, a popa é a parte traseira. Mas várias figuras de proa do PSDB dizem que o Aécio não tem mais condição de permanecer à frente na presidência do partido, né? O quão nocivo, na tua opinião, é a permanência do Aécio para os tucanos? Bom, na presidência do partido. Queria lembrar daquele vídeo em que o Tasso Gereissati foi o redator, em que ele chama o governo Temer, que se autodefine como governo de coalizão, ele chamou de governo de cooptação. Aquilo já rachou o PSDB, que lá já não tinha muita coerência. Agora, vamos ampliar o espectro um pouco. Se a gente dá uma olhada na votação de ontem, 13 políticos do PMDB e 8 do PSDB que haviam votado a favor da cassação, do afastamento do Delcídio do Amaral do PT, votaram a favor do Aécio.
Na verdade, o Aécio é uma esfinge que fala decifra-me, eu te devoro, porque ele personalizou, ele é um mata-borrão que absorveu todas as demandas daquilo que o senhor Romero Jucá falava num grampo estancar a Lava Jato. Então, aliás, no artigo do Eduardo Cunha na Folha de São Paulo de hoje, ele fala no artigo que ele ouvia muito a questão do efeito Orloff. Eu posso ser vocês amanhã. Então o Aécio funcionou como efeito Orloff. A figura dele representa o seguinte: caros políticos e todos os partidos, eu posso ser vocês amanhã. Então, por que o pau que bateu em Delcídio não bateu em Aécio? Porque a Lava Jato avançou expressivamente contra outros partidos que não o PT. E agora, é óbvio, nós estamos num pleno abraço de afogado. O Aécio, ele tem que ser visto como um ícone, um mata-borrão que representa as vontades mais íntimas dos políticos que vão ser escaralhados pela Lava Jato. Haja vista ali que vários que votaram, se não me engano 18, estão envolvidos na Lava Jato. Eu vou jogar de volta pro Trindade. Isso que você está falando, se eu entendo bem o que você está falando, esse um peso e duas medidas aí, na verdade, pros que votam ali e votaram a favor da cassação do Delcídio e votam agora para salvar a pele do Aécio, na verdade estão votando para salvar a própria pele também, né? É um alto voto, Ed. É um alto voto. Ô, Trindade, rapidamente pra gente fechar, vamos lá. Foram 39 votos a 26 na Comissão de Constituição e Justiça, que aprovou ontem o parecer do deputado Bonifácio de Andrada, que recomenda a rejeição com relação à segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Qual é o trâmite agora que segue esse processo, Trindade? Pois é, agora já é o dia seguinte, né? Os líderes governistas estão fazendo um trabalho muito intenso durante todo esse final de semana e no início da semana que vem o próximo passo será o plenário da Câmara dos Deputados, onde a oposição terá que conseguir 342 votos para derrubar esse parecer do Bonifácio de Andrada e aprovar outro para a abertura do processo no Supremo. É impossível. Agora, o trabalho do governo, Ed, vai ser exatamente convencer mais deputados da base governista a votar com o presidente Michel Temer. Sabe que o presidente Michel Temer vai ganhar, mas o que é preciso agora, e é a meta dos governistas, é que seja por um número elevado, porque senão o governo terá dificuldades políticas, né? Sai fragilizado desse processo ainda mais. É isso. Então, próximo passo, semana que vem, plenário da Câmara, e nós estaremos lá. Tá certo, Trindade. Obrigado pelas informações. Um abraço para você. É isso, bom dia. Bom, olha aí, como prevíamos lá atrás, né, desde de que assumiu e que a coisa foi se desenhando, parece que a gente vai viver aí até o final, né, do mandato do Michel Temer, esse governo claudicante que não consegue imprimir as reformas que tanto propagou, né, com a sua chegada, por conta dessa briga, dessa disputa política e esse emaranhado de casos de corrupção que está envolvido esse governo aí. Carol, vamos lá com mais um destaque aqui. Também no dia de ontem, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso se posicionou contra uma regra que foi publicada pelo governo Temer a respeito do trabalho escravo. Conta essa história pra gente, vamos passar limpo aqui no Morning, Carol. Que também não deixa de passar nessa história de moeda de troca. Da barganha ali, né? Da barganha, passa completamente por isso. Porque não foi só o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso que criticou essa portaria do Ministério do Trabalho, uma canetada, na verdade, que altera a política de combate ao trabalho escravo. A própria Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, também mandou um ofício para o próprio ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, falando: olha, isso aqui é um retrocesso, né? Tem diversas entidades, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, tem auditores fiscais que já entraram em greve em 21 estados. Enfim, há uma grande mobilização em torno dessa movimentação. Mas o que o Fernando Henrique Cardoso considerou?
a palavra é inaceitável. Diz que o Ministério, a gente tem até a página do Facebook, ele publicou isso nas redes sociais para dar uma alastrada na opinião dele, que considerou então como inaceitável que o Ministério tenha decidido retirar por decreto boa parte das atividades fiscalizadoras dos agentes daquele órgão e limitar a definição de trabalho escravo, a existência de cárcere privado nas empresas produtoras. Porque pegou muito mal, porque é isso que eu mencionei no início. Numa canetada, o Ministério do Trabalho tirou da autonomia dos auditores do trabalho a possibilidade de fazer fiscalização. Então, por exemplo, flagrante só quando tiver a polícia do lado. Então, automaticamente, o auditor ele perdeu completamente o poder de fazer autuação se pegar alguém lá trabalhando em condições análogas à escravidão, ele vai ter que ter sempre um policial do lado para fazer esse tipo de autuação. Além disso, ele dificultou a divulgação da lista dos que foram flagrados em prática de trabalho escravo. Só ele tem essa autonomia agora de fazer essa divulgação. Se ele não achar conveniente, ele não vai fazer essa divulgação. E ainda existe a questão de que ele tirou o trabalho degradante e a jornada excessiva, que não entram na mesma lista. Ou seja, a não ser que você esteja amarrado com uma corrente no pé e uma bola de ferro, porque só ficou, na verdade, o direito de ir e vir na lei, você está tranquilo, você está dentro da lei. Digamos que você trabalha para receber uma quentinha de almoço. Tá tranquilo. Isso tá tranquilo. Agora tá tranquilo, porque você ainda tá com o direito de ir e vir, né? Então isso chamou muita atenção, porque vai contra a Organização Internacional do Trabalho, vai contra qualquer coisa razoável, né? Então, muita movimentação em relação a isso, até por conta disso, a movimentação dos auditores, por conta disso, até o próprio Fernando Henrique Cardoso, que normalmente não se mete tanto nessas questões, acabou se colocando. E por que a moeda de troca? Porque isso é um pedido flagrante da bancada ruralista, que está pedindo apoio, né? Que está, está pedindo isso em troca do apoio lá da segunda denúncia do presidente Michel Temer no Congresso. E há essa lógica porque existe essa lista suja, que só sai, o nome da empresa só sai de lá depois de 2 anos, que orienta a cadeia produtiva. Os que praticam esse crime acabam não podendo fornecer para as empresas que adotam a restrição. E assim, essa prática começou a cair, felizmente. E aí, então, tudo isso é uma roda que gira. Se eu não posso vender para as empresas que contratam, eu também não consigo fazer esse tipo de comércio. Então, eu tirando essa lei, meu nome está limpo, eu posso fazer essa venda e eu consigo vender mais. É uma questão completamente política. Enfim, essa movimentação agora há essa pressão e a gente tem que esperar para ver se, pelo menos depois dessa votação, né? Quem sabe depois que o governo Michel Temer se livrar, há pelo menos uma margem para que isso seja revogado por meio do próprio governo. É vergonhoso isso daí, é um retrocesso, não é atraso, é um retrocesso, é uma volta, ainda mais um país que tem um histórico de escravidão como a gente tem, o último país da América Latina, e abolir não tem mais dinheiro, sobrou isso como um tema caro e né? sensível a todos nós, um governo em troca dessa barganha que você se referiu, flexibiliza, onde é absurdo, realmente. Vamos lá, 10h34, horário de Brasília. A gente tem mais uma aí, Arcon? Tem, vamos lá. Eu tô impactado com os assuntos hoje. É muita coisa, né, Eu tô conseguindo dar uma sequência. Vou fechar com essa, Vini, também. Fiquei tão envolvido aqui com essa. É um absurdo dessa decisão aí, dessa tensa. Vamos lá. Respirar e continuar em frente, mudar o BG. Eu sei que você tá trabalhando aqui já faz 18 horas e comeu só uma quentinha, mas vamos lá. Respeito. Antes da gente fechar esse bloco aqui, vamos com mais uma notícia que prova que a internet é realmente o cemitério da empatia, da generosidade, do bom senso, né? O filho da apresentadora Ana Hickman, de apenas, anotem, 3 anos de idade, foi atacada nas redes sociais. Foi. Vai, Vini. 3 anos, viu, Paulinha? Você não ouviu errado, não. Apenas 3 anos, o filho da Ana Hickman. E, na verdade, a foto foi postada pelo marido da Ana Hickman, né? O Alexandre Correia. Uma foto normal aí com o filho deles. E aí, a Ana Hickman ontem publicou esses ataques que o filho dela recebeu de um perfil chamado Débora
_Boechler, né? Então ela divulgou no Instagram também que abriu aí um boletim de ocorrência por injúria contra essa seguidora que xingou o filho dela. A seguidora disse o seguinte nos comentários, chamou ele de bicha, ridículo, horroroso e magrelo nojento. Inacreditável, né, Edgar? Você assim, suavizou ainda, né? Você deu uma suavizada. Eu dei uma suavizada porque tem uma palavra ali que a gente não deve nem dizer aqui no ar, né? E a Ana Hickman disse que abriu esse boletim de ocorrência, deixando avisado que existe lei sim para quem é preconceituoso, violento, faz ameaça à vida, integridade física e moral do próximo, e que agora ela teria que falar na cara dela o que ela disse sobre o seu filho. E em seguida ela postou já a foto do boletim de ocorrência, que foi registrado aí no 7º Distrito Policial na Lapa, em São Paulo, e disse que a justiça existe sim e que chega de pessoas acharem que podem fazer tudo e saírem ilesas. E é isso, né, Edgar? A internet pode parecer uma terra sem lei e do anonimato, né? Mas não é. As pessoas que se sentirem ofendidas devem sim ir atrás dos seus direitos aí. Existe delegacias especializadas para isso. É isso que a gente fala, né? A internet, né? A gente sempre fala a internet como uma entidade amorfa, paralela. Mas quem tá atrás da internet é uma pessoa, que tá fazendo isso, cometendo esses crimes. E eu acho que a tecnologia vem aí, e as polícias, enfim, a justiça está cada vez mais alinhada a isso para punir essas pessoas, para chegar até essas pessoas, né? Porque meios para isso existem. Né? Olha, a menina cortou a conta dela, Débora Boechler, não existe mais. Provavelmente é uma conta fake, é uma conta, né? Agora, a partir do momento que a Ana Hickman já fez ali o print, né? Chega na pessoa. É isso aí. Dá pra descobrir. Vambora? Posso fechar agora? Agora então? sim, meu. Vai, Faustão. Porra, 10h37, horário de Brasília. Ô, Paulinha, que dia da semana é hoje, hein? Quinta-feira, querido. Olha aí, quinta-feira. Aí ela veio do meu lado aí, pra me provocar. Dá um abraço dele. No chat do YouTube falaram que se fosse eu mesma era pra eu dar um tapa na cabeça do Vini. Eu não vou fazer isso, vou dar um abraço nele. Sou eu mesma no chat do YouTube. Olha, quinta-feira, meus queridos ouvintes, vocês sabem, é dia de estreias nos cinemas. Nós temos aqui no programa uma especialista na 7ª arte, uma espécie, eu diria, de Rubens Evaldo Filho de saias e sem barbas. Isso é o que você pensa, Edgar. Hoje eu tô com barba e de calça. É que a maquiagem dá uma disfarçada. Vamos lá, Paulinha. Olha, o que temos de interessante estreando hoje? Eu sempre pego 3 filmes, porque às vezes tem muitas estreias, a gente fica meio confuso. Então foquei em 3. Um é Tempestade, Planeta em Fúria, que tem um trailer super impactante, daqueles de fim do mundo. Sabe, assim, catástrofes, ondas que destroem as cidades. É bem isso Aquelas mesmo. cenas bem realistas, né? Com muitos efeitos especiais, né? A história, teoricamente, se passa em 2018, mais conhecido como ano que vem, quando o aquecimento global, Ed, chega num nível, assim, realmente de ameaçar as nossas vidas. E aí, cientistas do mundo inteiro, lá de 17 países, se juntam, liderados pelo Gerhard Butler. O personagem dele é Jake Lawson, um cientista do bem, assim, maravilhoso, e eles desenvolvem um sistema para manter a temperatura da Terra sob controle. Só que dá erro nisso daí, Edgar. Por algum motivo, na verdade, as temperaturas aumentam e aí as catástrofes naturais, cinematográficas mesmo, começam a acontecer. Mas parece que não foi só erro não, Ed, tá? Não vou falar mais pra não dar spoiler, mas parece que a trama vai mais longe. O filme é do diretor Dean Devlin, que na verdade não tem muita experiência na direção de cinema. Ele escreveu Independence Day, O Ressurgimento, por exemplo, de 2016. Quando eu vi aqui, depois eu vi o crédito ali, né? É meio filme irmão, vai. É um filme meio... esses apocalípticos. Agora dá uma dica do que tá por trás disso. Mas eu fiquei curioso. Você que reclama da fala, eu fico curioso. Agora você quer o spoiler. É o Trump que tá por trás do aquecimento global? Hashtag não sei. Vamos assistir para depois tirar as conclusões. Vamos Olha, lá. Aí tem uma comédia nacional, A Comédia Divina, um filme bastante aguardado, porque tem a Mônica Iose aí no elenco, também o Murilo Rosa, e a história eu achei interessante. É o seguinte: Diabo, o Demo,
o capeta, está insatisfeito com o seu prestígio na Terra. Então o que ele decide? Vir até aqui e abrir sua própria igreja. Igreja do demônio. A Monique Iose vive uma jornalista que inclusive cobra a abertura desse estabelecimento e tal. E é seduzida por esse diabo que promete dar tudo que ela quer, né, na vida. Então você imagina que isso vai dar problema em algum momento, né, Ed? Porque a gente já sabe de longa data que o diabo não é muito confiável. Então esse é o filme do Tony Venturi, que é o mesmo diretor de Cabra Cega, de 2004, e também de Estamos Juntos. Então tá aí a Comédia Divina, filme com Mônica Iose, Murilo Rosa. Nossa, mas o papel super parecido com o que ela faz na televisão, do Vai de Retro. Pois é. Que ela convive com o diabo, que é o Tony Ramos, que seduz ela. Você acha que tem fôlego pra isso? Não sei, mas parece muito igual, né? Você sabe o que eu normalmente penso dessas, né, comédias? Assim. Mas você sabe o que eu achei? É interessante a ideia, é interessante mesmo a ideia. Curioso porque isso. É meio surreal, né? O diabo abrir sua própria igreja. E a qualidade ou não, bem não boa, sei, hein? As imagens bem, os efeitos bem legais, hein? Os efeitos, imagens. E aí eu fecho com Guerra dos Sexos. Esse é o filme que eu gostaria de ver hoje. É o filme dos mesmos diretores da Pequena Miss Sunshine. E tem no elenco a Emma Stone, vencedora do Oscar por La La Land, e o Steve Carell. E é uma história real que realmente rolou. Edgar, inclusive, eu pus no meu blog algumas imagens da partida de tênis real entre Billie Jean King, uma mulher tenista feminista que descobre que as mulheres tenistas recebem muito menos para jogar do que os que são homens, numa disputa com o também campeão e tenista Bobby Riggs, que é o personagem do Steve Carell, que é tipo aquele tiozão do churrasco, né, com várias afirmativas indigestas a respeito das mulheres e tal. E aí isso se torna um grande espetáculo. Foi um dos eventos televisionados do esporte mais vistos da história. Aconteceu na década de 70. E além de focar no episódio, tem também os dramas pessoais de cada uma dessas pessoas, né? Ela mesma estava se descobrindo homossexual ali na época. Então, enfim, tem todos esses embates numa história real da Guerra dos Sexos, Edgar. Tá aí pra vocês, então, opções. Depois vão lá no blog pra contar quais vocês gostaram ou não. Você falou dos diretores, né? Jonathan Davis, né? E Valerie Faris, né? A dupla de Pequena Miss Sunshine, que é uma graça, né? São muito bons. Eles dirigiram vários clipes, né? Começaram como diretores de clipe também, né? Se destacaram como diretores de clipe e vão muito bem nesse cinema. Esse filme deve ser interessante mesmo. Eu acho que eu vou nesse, viu, Paulinha? E o Steve Carell, ele pode fazer qualquer personagem que fique engraçado, né? Ele é muito bom. Eu também adoro ele. Aí, falado então. Quem tá aí? Dá pena. Aproveita aí, dá a hora certa pra... Foi bom, hein? Você gostou? Gostei, velho. Então vou assistir o do Aquecimento Global, que é pra acabar com tudo logo. 10h47, horário de Brasília, velho. Seguindo aqui com o Morning Show desta quinta-feira, nossos convidados de hoje voltaram no final do mês de uma turnê pela América Latina. Foram a vários países apresentar a sonoridade desse novo trabalho que estão aqui trazendo pra gente hoje. Esse daqui, ó, Índigo Cristal. Olha lá, ó. Na escuridão. No sábado agora tem show em São Paulo, eles vão se apresentar lançando esse disco aqui na cidade. A gente está recebendo nessa manhã aqui no Morning Show o Alexandre Calo e o Luiz Maurício da banda Nat Roots. Pô, que legal receber vocês aqui, sejam bem-vindos. Obrigado aí, Edgar, valeu, cara. Muito bacana, queremos saber tudo desse disco novo aí, né? Como é que foi essa turnê, por exemplo? Tinha bastante estrangeiro na plateia, sempre é uma pergunta, né? Quando você faz show fora do país, lógico que a comunidade brasileira saudosa, né, das coisas da nossa tradição musical, tal, vão e lotam esses shows, né? E fica sempre a pergunta, tem gringo também que vai, curioso pra ouvir? Como é que foi a experiência de vocês? Tem lugares que são mais brasileiros mesmo, que são destinos mais comuns, assim, de estudantes ou pessoal que quer sair do Brasil e fazer a vida em outro país, como os Estados Unidos, Austrália. A gente tocou lá 90% brasileiros nos shows e em países de língua inglesa, geralmente, né? Agora aqui na América Latina, no nosso caso, é mais o pessoal de lá mesmo. De lá mesmo? Sim, poucos brasileiros, pouquíssimos.
E como é que é a resposta dos caras, assim? É um show? Porque um show, sei lá, né? Aqui vocês estão, até tem essa coisa do reggae, né? Mas como é que é percebida a banda lá fora, assim, em termos de gênero musical? É que lá, os jamaicanos, de fato, eles frequentam muito esses países. Então, a percepção de reggae que eles têm, né, o reggae jamaicano mesmo, é diferente. Então eles veem a gente como música brasileira, porque é muito diferente o reggae que a gente faz do reggae jamaicano. Aqui no Brasil já houve um tempo que até um pessoal mais ligado ao reggae, isso não é reggae, e de fato não é o reggae jamaicano, é uma coisa mais brasileira, um jeito brasileiro de se fazer. Você tá falando, Alexandre, disso, eu fiquei pensando se não foi daí que surgiu a denominação de reggae cachoeira. Não sei. Pra contrapor exatamente isso aí, porque vocês vêm do Planalto Central. Sim. Vocês são uma banda de Brasília. Chapada, cachoeiras, enfim, talvez aí também a força dessa conotação direta com essa parte natural e não o mar, as palmeiras, né? Sim, sem dúvida. Inclusive, a música de Brasília dos anos 80, ela é mais urbana. Sim. Trata mais das questões materiais, vamos dizer, principalmente políticas do Brasil. E o Nat Roots veio em 96 com a temática que faz parte de Brasília também, que é essa parte de natureza, preservação, essa importância da água, né? Da gente cuidar, sustentabilidade, são temas muito importantes hoje em dia na nossa concepção, e já eram, né, na época que a gente surgiu. Então a gente e outros artistas também vieram com esse outro lado, né, da capital do Brasil. Vou dividir aqui com os ouvintes um pedacinho de Índigo Cristal pra gente ouvir, ó. Dia de manhã, índigo cristal, sonho de uma terra limpa e sã. Índigo cristal, esperança de um novo amanhã. Índigo cristal, semente da alegria de... Vamos lá, Carol. Não, a gente estava falando aqui do mercado internacional e dessa passagem que vocês fizeram, e tem uma lista recente da Billboard Brasil que vocês estão entre os 30 artistas mais tocados, né, lá fora. Vocês estão em 15º, 16º, e esse reconhecimento, cara, eu acho que deve ser muito bacana pra vocês, porque às vezes aqui no Brasil a gente não tem esse peso todo, a gente não se sente às vezes tão empoderada, né? Tem bastante banda, há muita segmentação, e lá fora quando tem algum reconhecimento assim, você fala, bom, acho que tô no caminho certo, é por aí. Como é que vocês receberam essa notícia e como é que vocês lidam com isso? Primeiro, sempre é muito bom, né? Notícias assim, mas é uma história que a gente vem construindo há muito tempo. Pra gente não é uma surpresa, não foi uma surpresa. Inclusive, há bem pouco tempo atrás, a gente estava mais bem posicionado nesse ranking aí, né? Porque a gente antes não tinha muitos parâmetros, né? Hoje a gente tem algumas plataformas, né, digitais que conseguem dar esse mapeamento de onde está vindo, quem está te ouvindo, né? Então, a gente ficou muito feliz, mas não foi surpresa, porque a gente vem construindo essa carreira internacional há muitos anos, né? A gente começou a viajar muito para fora do Brasil a partir do ano de 2005, mais ou menos, 2006. E é uma construção mesmo. A gente foi as primeiras vezes para esses lugares da América do Sul, Argentina, Uruguai, Paraguai, e tocamos em lugares menores e a coisa foi crescendo. E até chegar no ponto que, surpreendentemente, agora a gente, nessa última vez em Buenos Aires, conseguimos esgotar os ingressos do Luna Park, né? Que não sei se vocês conhecem, né? Que é uma das casas mais tradicionais aqui da América do Sul. Em plena terça-feira, mais de 8 mil ingressos, sold out na casa, e você pensa, pô, demais. Maravilha, né? Então, mas é uma coisa que vem sendo construída, né? Sim. Sabe o que eu queria saber? Assim, o tempo vai passando e às vezes tem um ritmo que ganha mais notoriedade. A gente fala muito aqui do sertanejo, que domina, que não para. Tem o reggaeton também, que tá pegando agora internacional, né? Até essa música Despacito, que bombou muito. Como que tá o reggae hoje? O reggae, ele tem já uma característica de estar no underground. Só que em países onde tem muita corrupção, ele inviabiliza muito, né? A cultura a nível underground. Só os artistas consagrados conseguem fazer show, porque a partir de 5 mil pessoas pra frente que o contratante e todo mundo consegue pagar aquilo, né? Fora os patrocínios, né? Que são escassos para você conseguir fazer uma cena girar no underground. Então, o reggae, nesse sentido, como já tem uma característica underground, ele
fica um pouco prejudicado. Porque o contratante às vezes até tem uma vontade, né, de movimentar a cena, mas ele vê aí o nosso cenário político, né, moral primeiramente, e depois econômico, consequência disso, ele não tem como ele botar, né, o dele na reta ali para poder movimentar a cena a nível de 1.000 pessoas, 500 pessoas, 1.500 pessoas, que seriam a maioria dos artistas, né, estão nesse mote de público. Então, infelizmente, a gente esbarra muito, né, nessa questão da moral, né, da política brasileira. Nós somos um país rico, mas infelizmente, né? Para não perder a chance, vou já passar para os camaradas de novo aqui, mas vocês escreveram essa canção aqui, né? Que é a coisa da justiça falha e tal, né? Vocês são uma banda de Brasília, né? Que também já, dentro do cenário que a gente conhece, é meio atípico, né? Uma banda de reggae, de Brasília. Então isso também serviu para chamar a atenção e voltar os olhos, né, do público para vocês. Então, vocês continuam morando em Brasília. Eu acho que muito do que vocês pensam tá aqui expressado na letra dessa música, mas queria ouvir um pouquinho a respeito de vocês no dia a dia em Brasília. Você passa ali do lado do Congresso e você olha aquilo, o que te vem em mente? Brasília é uma cidade ótima, né, de se viver, tem os seus problemas também, né, eu acho que existe uma construção ali de Brasília, o plano piloto, ele é bem afastado das periferias. Então, se você tá no plano piloto, não quer dizer que você é um alienado, mas sem dúvida, pelo contrário, né? Até na época da ditadura, Brasília e o plano piloto foram um dos lugares onde mais houveram manifestações e tudo mais. Mas, sem dúvida nenhuma, você fica um pouco longe, visualmente, né, do contato com essa pobreza, né, com essa realidade. Esse é um ponto, mas, enfim, a gente que mora no plano piloto, né, em Brasília, a gente torce para que o Brasil inteiro seja como o plano piloto. Tenha estrutura, tenha educação, as pessoas param na faixa de segurança, uma coisa que, para mim, é um exemplo de cidadania maravilhoso que Brasília conseguiu construir. E o Congresso é uma culpa de todos nós, né? Eu espero que essa abertura de verdades que está acontecendo agora, que está todo mundo vendo o que está acontecendo, nas próximas eleições, não só para presidente, que a gente de Brasília, a gente também tem talvez uma percepção um pouquinho mais próxima, que a gente se atém muito à eleição de presidente, como se o presidente governasse sozinho. Já a eleição de senador, deputado, meio que passa meio assim, não tem essa concentração igual tem para presidente. É tão importante quanto, porque eles governam juntos, né? A gente está vendo aí. Então eu espero, né, que a gente tenha a noção de que o que está acontecendo, temos parte, né, de culpa nisso. Dessa responsabilidade. Né, dessa responsabilidade. Espero principalmente que o lado esquerda e direita percebam que não existe essa concepção dentro do Congresso, né? Tudo ali, eles estão ali pelos seus próprios interesses, né? Não tem muita ideologia, a ideologia está no povo, está no cara do Facebook que acorda indignado para defender aquela ideologia que ele acha importante para ele, para a vida dele. No Congresso a gente vê que se é interessante estar de um lado, você está de um lado, se é interessante estar do outro, você está do outro. Não tem muito isso. Eu espero que o povo brasileiro, né, com essas verdades que estão aparecendo, possam ter esse tipo de percepção e reflitam isso do único jeito que a gente pode fazer, que são as urnas. Né? No próximo momento a gente decidir mudar. Quer deixar uma pendurada pro próximo bloco, Tonholi? Próximo bloco eu pergunto. Quer deixar já ou não? Quero. Vai lá. A pergunta é a seguinte: quando o reggae explodiu, começou a se compor muito em contraponto, né? Cada instrumento fazendo uma pegada. Aí invadiu o rock and roll, Police, Clash, todo mundo absorvendo o reggae. Vocês absorveram o reggae enquanto MPB, e agora me parece que o reggae parou de ser absorvido, que tornou a música muito chata, tudo em bloco, acabou o contraponto. Queria que vocês falassem sobre isso. Daqui a pouquinho a Essa resposta vai bombar. aqui no Morning. Agora 11h02, horário de Brasília. Estamos aqui no Morning Show recebendo a banda Natroots, contando um pouco do disco novo, falando de assuntos atuais. Está aqui com o Alexandre Calo, com o Luiz Maurício.
O Tonhari tinha deixado uma pergunta aí pra vocês, que era o seguinte, ele fez a referência à incorporação do gênero do reggae em outros estilos, né, Tonhari? O Police, né, utilizando essa estética do reggae, o contraponto. Instrumento fazendo uma coisa em tempo diferente. O Clash, exatamente. Vocês usaram da maneira de vocês, tornava a música mais espacial e de repente sumiu do rock, o contraponto do reggae. Por que vocês acham que essa influência se dissipou? Não tem uma resposta formada assim, em relação a isso. Eu acho que o Charlie Brown fazia isso bastante, né? O reggae californiano hoje em dia, é aquele reggae mais de praia, ele sempre teve esse conceito de misturar rock com reggae. Então até hoje eles têm muito, o Sublime, né, que é uma banda californiana, eles ainda mantêm esse que você chamou de contraponto, né? Agora, no Brasil, não sei porquê, não tenho uma opinião formada, não sei se eu acho isso também. Na verdade, eu não tenho uma resposta concreta para essa pergunta, porque eu não sei se parou de assimilar, não sei. Agora que virou um monobloco que eu vi que você falou, eu acho que sim, porque tem muito pudor dentro do reggae de misturar com outras coisas e perder a essência. Tem muita essa coisa ainda. Você botou alguma coisa, botou um tambor diferente ali e já não é mais reggae. Então isso faz com que muitas bandas se pareçam, né? Não só no reggae nacional, mas no reggae internacional também. Você vai num festival de reggae, se você não for aquele regueiro mesmo, você começa a achar que todo mundo é meio igual, né? Então nesse ponto eu acho, eu concordo com você. Agora na outra eu não tenho uma... Você tem, Luiz? Não, realmente é difícil. Porquê, né, que o rock não assimilou mais o reggae? Difícil de responder, né? Mas eu acho que realmente teve um boom nessa época daí do Clash, né, do The Police, e depois meio que se prendeu mesmo com esse negócio que o Alexandre falou. As bandas se podam muito com medo de fugir do estilo, né? E eu acho que isso é ruim pra gente. Eu acho que pro Nat Roots, no caso, a gente nunca se prendeu a isso. E sempre procurou a cada álbum incorporar um estilo diferente, fazer diferente do que já fez, né? A gente tá ouvindo aqui, por exemplo, em Índigo Cristal, que tem um solo aqui que remete a, tipo, outras coisas da música brasileira, a música instrumental brasileira, né? E jazz também, né? E jazz, exatamente, Agora, por falar em contraponto, né, no primeiro bloco do programa hoje, nós demos aqui várias notícias sobre intolerância, ódio, né, que vem permeando os últimos anos aqui no Brasil. E a música de vocês vem exatamente na contramão, né? Letras que falam de amor, de paz, esperança. Mas essa critica também, você viu? De natureza. Tem o senso crítico também, né? Mas tem uma vibe, uma energia mais positiva, né? Vocês têm essa percepção também? Sim, eu acho até que existem muito mais pessoas boas do que ruins. Agora, as pessoas boas, elas não têm muita paciência de ficar no Facebook trocando, jogando tênis e xingando. Essa é mais a galera que tem esse tipo de concepção de vida. O cara que é mais tranquilo, que tá na dele, que tá concentrado na vida dele, no que ele quer, não só nesse mundo, né, mas o depois, que é muito maior. Então ele tá escondido dali, mas tá presente. A gente vê pelos shows, né? E a gente vê que os jovens assimilam muito esse tipo de concepção. Agora, eu acho que as pessoas não estão na internet, a gente acha que elas não existem. Mas existe. Eu acho que a gente tá na mão. Quem tá na contramão é quem tá nessa aí. Verdade. Porque são coisas que deram errado, né, no planeta Terra. Não cabe mais, né? Por exemplo, falar dos negros. Negros de 1964, aquela onda dos militares. O negro era um cara recém-saído da área rural. Sua grande maioria semi-analfabetos, né? Saído da escravidão. Hoje já mudou. Você vê uma outra concepção. Então é difícil você querer imprimir uma concepção de escravidão mental ou intelectual nas pessoas hoje em dia. Não cabe mais isso. Você, eu sou bonzão, cala a boca aí porque tu vai trabalhar pra mim que eu sou bonzão. Vai dar ruim, né? Como diz nas ruas, vai dar ruim. Antigamente não, o cara não tinha percepção, não tinha autoestima, não tinha nada, chegava um cara falando mais alto um pouco, falando mais bonito, a pessoa já ficava meio ali constrangida, já baixava a cabeça. Hoje em dia não tem mais isso, não cabe mais esse tipo de concepção. Então,
assim, isso liga com a política também, né? Claro que cada um tem sua forma de pensar e tal. Agora, os candidatos, tem candidatos que falam que, vou voltar, né? Vou voltar o apoio aos programas sociais, eu vou fazer o Bolsa Família de novo. Tem outros que, de direita, eu vou apoiar a iniciativa privada, eu vou liberar as armas. Mas eu não vejo ninguém falando, por exemplo, eu vou acabar com a imunidade parlamentar. Sim. Eu vou acabar com os privilégios dos políticos, a gasolina free, a farra das passagens aéreas para tudo que é lado. Né? Então eu espero isso de algum candidato à presidência primeiramente, depois ao Senado, Câmara e tal, que um cara que chega e fale assim, gente, minha proposta, uma das minhas principais é acabar com a imunidade parlamentar. Aliás, tá tudo exposto, né? Hoje tá tudo exposto, essas coisas que passavam despercebidas, né? Elas estão todas expostas aí. Alguns artistas, inclusive, estão se posicionando e colocando a cara a tapa em alguns assuntos que estão muito em pauta e lutando nas redes sociais ou em qualquer lugar que seja, como, por exemplo, o Caetano Veloso, Paula Lavigne, a questão da Amazônia, a questão de exposições. E vocês acham que... Flexibilidade com o trabalho escravo, que a gente falou agora aqui. Por exemplo... vocês acham que, é isso mesmo que tem que ser feito? A classe artística tem que tomar as dores e, enfim, usar os canais que tem para colocar isso em pauta? E 2, vocês têm alguma causa? Eu acho que não existe, na classe artística, em qualquer parte da sociedade, não pode existir uma cartilha onde todo mundo tem que seguir aquilo. Não existe para mim essa coisa. A classe artística tal, e incluir todo mundo, tem que pensar igual e fazer igual. Acho que cada um tem que fazer o que se sente bem e o que sente que é importante. Na nossa concepção, importante é a gente tentar fazer com que as pessoas se interessem mais a cuidar primeiro do seu próprio eu, para depois cuidar do exterior. Né? Eu não vou me aprofundar em assuntos da agenda extrafísica, porque tem uma vasta literatura de pessoas mais habilitadas, né, do que eu para falar sobre isso. Mas o Índigo Cristal, o nome do disco, ele fala sobre isso. Justamente mais para botar esse nome na rua, para a pessoa tá passando na rua, Índigo Cristal, o que é isso? Que é todo mundo, o cara tá no metrô, vai lá, Índigo Cristal, e vai sair. O que é, e dali ele vai se embora. Acho que cabe falar um pouco sobre isso. Você é um cara que acende a outros pensamentos, assim. Você é um cara que pensa fora da caixa, né? Acho que a gente poderia falar um pouco isso, porque índigo e cristal são termos e designações que buscam entender uma nova geração de crianças que nascem, de pessoas que nascem com propósitos e outras coisas mais. Sim. Fala um pouco aí, dá para falar brevemente sobre isso? Que é um assunto complexo, claro, né? Então, vou falar brevemente, né? Que canalizações independe da religião. O que é um cara que tem essa coisa de canalizar mensagens de outro plano? Ele é um cara que nasceu com essa antena aberta. E existem várias canalizações no mundo inteiro e de pessoas diversas, de religiões diferentes, crenças, culturas e tal, e que escrevem sobre as crianças índigo, que são crianças com almas elevadas e que encarnaram na Terra a partir de um certo momento para cá. E que essas pessoas poderiam ajudar o planeta a mudar principalmente sua energia vibratória, de um lado negativo para um lado positivo. A gente vê, assim, até que vocês que são da imprensa, a gente entende que é importante o cara assassinou o fulano ali, é importante você noticiar isso. Mas na quebrada, lá como se diz, eu tenho um projeto que eu apoio lá há anos, né? E o rapaz que tá lá dentro mesmo, que vive, ele fala: aqui acontecem todos os dias coisas ruins, o fulano que infelizmente bateu na mulher ou assassinou o outro, mas tem também o outro rapaz que ajudou a menina a sair do crack. E a galera vem aqui e sai no jornal só vê a morte, o assassinato, o tiro, a violência. Poderia sair as duas. Olha, gente, aqui no tal lugar rolou esse lance ruim, mas hoje também, agora acabou isso aqui, mas também aqui, na outra esquina, teve isso aqui, que é bom. E aí acaba que as pessoas acham que só acontece coisas ruins. E isso a gente assimila e leva como verdade. A famosa
realidade cruel do mundo. É isso aí. Vai rolar um som mesmo, é isso? Pô, eu vi que tava na pauta aí. Chegou um violão. Chegou um violão. Ao vivo? Vai, Faustão. Ora, agora é ao vivo, hein, galera? Você quer anunciar, Quem Rafa? sabe faz. Vai lá. Quem que tá aí pra fazer um som, velho? Vai, ô Faustão. Vamos lá. Vai lá. Alexandre Carlo e Luiz Maurício é o Nath Roots, galera. Quando a esperança de uma noite de amor lhe trouxer vontade para viver mais, e a promessa que a chance terminou é bobagem, é melhor deixar pra trás. Eu tô cansado de sofrer, quero dançar, sentir calor e poder só olhar o universo em torno de você, brilhando em vida, sorrindo à toa, só vibrando amor e paz. Sinto a noite, penso em você, lembro como é bom amar. Quando você se foi, chorei, chorei, chorei. Agora que voltou, sorri, sorri, sorri. Quando você se foi, chorei, chorei, chorei. Agora que voltou, sorri, sorri, sorri. A nossa claque aqui funciona. Boa, Nath Roots com a gente aqui. A gente já retoma aqui o papo com a banda. Agora 11 horas e 19 minutos, horário de Brasília. A notícia mente, o sistema. Estamos recebendo aqui Nath Roots hoje no Morning Show para uma conversa aqui sobre o disco novo. Estão lançando aí Índigo Cristal. E a gente falando disso e de outras coisas aqui no nosso papo dessa quinta-feira. Vamos com o nosso WhatsApp, os ouvintes mandando aqui. Tem perguntas pro Nath Roots. Vamos lá, o que eles querem saber, né? O que será que os ouvintes querem saber? Vamos lá. Olá, muito bom dia, Morning Show, senhor Edgar Piccoli, toda a galera dessa bancada linda. Minha pergunta é para a banda Nath Roots como todo. Eu queria saber quais são os planos deles para esse ano e se eles têm alguma parceria à vista. Um abraço a todos do Morning Show. Olha, o comunicador. Tem que contratar esse cara aí. É comunicador aqui, é Gabriel Menezes. Gabriel Menezes do Rio. E aí? Legal, Gabriel, um abraço aí, irmão. A gente agora é fazer essa turnê, né, do Índigo Cristal aqui no Brasil. A gente estreou na América Latina e seguir estrada com esse disco de inéditas, porque fazem 8 anos que a gente não lançava nada inédito. Então não tem plano agora para DVD, essas coisas, regravações, acústicos, não. Agora é focar mesmo nesse disco de inéditas e seguir. Tem mais um ouvinte aqui, vamos ver. Bom dia, Morning Show, bom dia, Edgar, pessoal da bancada. Bom dia. Eu só queria falar que, Nath Roots é a melhor banda do Brasil. É a banda que eu adoro ouvir, que tá sempre dentro da minha playlist aí, beleza? Bom dia a todos aí, muita vibração, paz e luz aí. Marcos de Marília, abraço. Tá aí, ó. Ô, Marcão. Valeu, Marcos. Abração, irmão. Bom, vocês disseram aí, não tem planos nada, né? Adiantaram aí que não tem planos. Por enquanto é trabalhar o disco que vocês acabaram de lançar. O show acontece agora, nesse sábado, né? Sábado no Espaço das Américas, né? O lançamento do disco Índigo Cristal em São Paulo. Show, tipo, 10 horas? Qual é o horário do show? Mais tarde? Um pouco? Sei. Deve ser entre normalmente por aí, 10, 11 normalmente horas. é esse horário, né? Mas a galera vai saber onde se informar. Fechou, galera? Perguntas pro Nath Roots pra o gente? Nath Roots que é bicampeão do Rock Go, meu. 2002, 2003. Os caras são craques, Faustão. Você foi lembrado. Brincadeira, aqui é memória, meu. Arquivo. Fechamos? Olha, pô, sucesso pra vocês aí. Valeu, obrigado. Aliás, antes de vocês saírem, tem uma eu falei aqui com vocês, falaram da formação original, tem vocês dois na banda. E o Kiko. E o Kiko que continua Grande Kiko Pérez. Que continua na banda, né? E vocês falaram da Jamaica também, uma coisa que eu não posso deixar passar, que eu me lembrei numa das respostas que você deu aí, né? Na Jamaica vocês já tocaram? Já foram se apresentar na Jamaica? Não. Não tiveram a chance? Nunca ficaram instigados em tocar lá? Instigados sim, mas eles são bem fechados para bandas de fora, porque eles são os criadores, né, do estilo, assim. Então eles têm um pouco
É mais ou menos uma coisa assim, pô, uma banda inglesa de samba, assim, não sei. Acho que... não, você foi cruel com você mesmo. Na comparação, pô. E o fato de vocês, pô, fazerem um reggae, eu fiquei pensando, por outro lado, poder gerar uma curiosidade deles, de entenderem como é que eles são traduzidos fora das fronteiras da Jamaica, no estilo que é muito próprio deles. Sim, a gente a gente reconhece, a gente sabe, né, da nossa importância na música brasileira, na música reggae no mundo. Em Portugal já saiu reportagens da imprensa portuguesa dizendo que nós somos a banda mais relevante em língua portuguesa no mundo, banda de reggae, sim. Sim. Então a gente sabe, por isso que a gente brinca, assim, essa coisa do samba inglês no Brasil e tal, mas eles são um pouquinho fechados mesmo, assim. Mas eles conhecem, eles estão ligados. Estão ligados. Edi, dá tempo de fazer mais uma rapidinho? Vai, tamo no fim. Tem Carol também que quer fazer aqui, vai. Só queria saber se incomoda vocês, às vezes, essa associação do reggae com a maconha. Não incomoda, não. Vocês são a favor da descriminalização? Sim, porque quem mais sofre com a ilegalidade das drogas é o pessoal das comunidades, né? Que eles vivem a guerra entre a polícia e os traficantes, né? E existem também coisas mais obscuras, né, dentro dessa ilegalidade, né? Que eu não sei o que são, mas às vezes eu fico pensando... nos Estados Unidos, onde por exemplo, tem essa segurança toda, né? Agora Donald Trump e tal. Você compra maconha, assim, na Califórnia é legalizado. Mas onde não é, você compra. Colorado também. Aí eu falo, ué, gente, como é que passa na fronteira esse negócio todo, né? Que agora, se você estiver em Nova York, você compra maconha agora. Como é que passa nessa segurança? CIA, não sei o que, SWAT. Né? Então eu fico um pouco sem entender essas coisas. Vai, Carol. Não, era mais ou menos nesse sentido, porque eu recebi uma mensagem aqui do Tássio Berto, aqui, retweetando aqui a nossa hashtag. Tava falando aqui, o pessoal do Natiruts, talvez por desconhecimento... Talvez tinha um desconhecimento, tinha uma visão diferente deles, mas eles têm muito embasamento, um bom senso, adorei ouvi-los, enfim. E é isso, as pessoas têm tantos anos de carreira e as pessoas ainda, talvez não conheçam, talvez porque sejam de outro segmento, ouçam outro tipo de música, né? Mas o bacana é que eles ouvem vocês falando aqui, para um outro público talvez, e tem um reconhecimento hoje de um trabalho que vocês fazem há muito tempo, né? E hoje ecoam de uma maneira diferente, né? Acho que isso é legal. Sim, agora, assim, eu acho que as perguntas... ajudam. Alexandre, obrigado. Alexandre Calo com a gente, Luiz Maurício do Natiruts, falando do álbum novo, o Índigo Cristal, que vai ser mostrado ao vivo no Espaço das Américas nesse sábado em São Paulo. Vai pra lá que você vai curtir uma good vibration. Obrigado a vocês. Valeu, Edgar, mais sorte pra vocês. Prazer recebê-los aqui. Boa. Isso aí, agora 11h29. Ficamos por aqui prometendo voltar quando? Amanhã. E o vencedor, o Marcos, viu, Edgar? Vencedor do WhatsApp hoje. Boa, Marcos. Obrigado a todo mundo que participou. E uma ao vivo aqui pra gente fechar aí com Natiruts. Qual vai ser, Alexandre? Vou tocar na Positiva, que é a música desse disco. Vai lá. Não, vou trocar. Vou botar Sol do Amanhecer. Sol do Meu Amanhecer. Essas noites de lua que a gente tem despertam desejos e nos levam mais além. Queria tanto te encontrar, te dar um beijo e também te amar. Isso é a vida, é o amor. Onde quer que esteja, seja como for, venha pra onde estou, vem sentir esses ares de verão. Descobri que nada foi em vão. Valeu, Morning Show. Valeu, até a próxima, galera, no Morning. Valeu, Alexandre, valeu, Luiz. Obrigado aí pela participação. Natiruts com a gente hoje aqui no Morning. Amanhã a gente volta às 10 da manhã aqui na PAN. Valeu. Morning Show.